igreja. Bom, quero dar continuidade. Creio eu que seja a última. É a última mensagem? Não? São 9 portas. Poxa, tinha que terminar na 7ª, né? Dizem que o número 7 é o número da perfeição. Deus fez todas as coisas. No 7º dia ele descansou. Então, certo é que na Bíblia nós encontramos vários episódios, vários momentos, onde o número 7, e o número 7 aponta para isso, para algo completo, mas Deus não está preso a número algum, ok? Deus, vou fazer 7 cultos de quarta-feira, uma campanha de 7 quartas-feiras, porque aí na 7ª você vai ser abençoado. Olha, não é bem assim. Não coloque Deus na parede, não coloque a faca no pescoço de Deus, que Deus é Deus, amém? Deus, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser e da maneira dele. Então, o que nós temos que ter é o nosso coração aberto para ele. Lembro de Davi. Davi foi o 8º filho. Olha Deus quebrando aí o número 7. Depois de 7 filhos, olha que os 7 eram aqueles engomados, aqueles preparados, aqueles forjados, aqueles que sentavam à mesa, aqueles que tinham uma estirpe. Deus tinha um 8º, pequenininho que estava malhando as ovelhas, cuidando das ovelhas, chega todo esbaforado em casa, todo sujo, e Samuel olha para ele, olha, és tu o rei de Israel. Eu fico imaginando os irmãos olhando para aquilo, e aí Deus fala para Samuel, Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Amém, igreja? Então abra as vossas Bíblias, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. André, por favor, coloca o slide das portas. Então nós estaremos hoje sobre a 7ª porta. É uma série de mensagens que Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, Martim Lutero. E nós estamos pregando elas em todas as igrejas do Ministério Tijuca. Todas as igrejas Nova Vida do Ministério Tijuca estão pregando a mesma passagem, o mesmo esboço, na liberdade, claro, que há para o pregador. Mas e a porta desta noite que eu quero pregar é a porta de missões, é a porta de evangelismo. Eu quero ir muito mais do que missões e muito mais do que evangelismo. Eu tenho uma porta na minha vida missionária e ela transcende ir para outro lugar, ela transcende ir para outro país, ela transcende eu ir aqui na rua e pregar para alguém. Talvez a porta, a maior porta, e assim eu quero entender, seja meu pai, minha mãe, minha família. Então essa porta de missões, essa porta de evangelismo, que talvez esteja, pastor, mas eu estou querendo me alimentar de Deus, eu não consigo nem evangelizar. Olha, talvez a maior porta na sua vida não seja o que está lá fora. E meus amados, sabe quão difícil é pregar para aquele que está ao seu lado, aquele que é da sua casa, da sua família. Jesus falou isso, não é verdade? Não há profeta sem honra, senão na sua própria. Vocês terem ideia, meus amados, Jesus forjou 12 discípulos. E Jesus tinha irmãos e irmãs de sangue. Tinha Judas, tinha Tiago, irmãs que a Bíblia não diz o nome. Mas dentre os 12, nenhum irmão desse de sangue estava inserido entre os 12. Os irmãos de sangue só vieram realmente, de fato, a crer em Jesus depois da sua morte e ressurreição. Olha quão difícil, até dentro da família de Jesus, foi difícil a pregação. Não seria diferente na nossa, na sua, em nossas famílias. Então essa porta que eu vou pregar hoje, sobre missões, sobre evangelismo, queridos, claro que eu estou falando lá fora de pessoas que precisam de Cristo, é óbvio, mas também essa porta que está muito perto da gente, dentro da nossa casa, da nossa família, e que nós amamos e ansiamos em tê-las, ouvindo e compreendendo a mensagem da cruz. Então que esse possa ser também um dos seus focos, um amigo, uma pessoa querida, ou um país, ou um lugar onde Deus irá levá-lo, onde Deus, uma porta, uma igreja. Pastor, eu tenho um sonho de um dia dirigir uma igreja. Pastor, eu tenho um sonho de um dia ser um missionário e sair desse país, ou ir para outro bairro, ou ir para outro estado. Meus amados, Deus tem portas para nós, amém? Glória a Deus, igreja. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 8 e 9. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Olha o que Paulo diz à igreja em Corinto, capítulo 16 de 1 Coríntios, versículos 8 e 9. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia.
Oh, glória. Versículos 8 e 9 diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te damos graças, porque eu entendo, segundo a tua palavra, que quão maior é a porta, maior é a adversidade. Quanto maior é o sonho, maiores são os desafios. Deus, e cada um tem aqui o seu sonho, o seu desafio. Cada um sabe, meu Pai, a dificuldade que é alcançar, evangelizar, ter alguém que ama Deus, convivendo e ouvindo a palavra de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, Senhor, como diz também Josué, que a minha casa é casa de Deus. Escolheis agora servir a Deus ou não. Deus, que isso venha alcançar os nossos familiares, aqueles nos quais nós amamos, e também quem está lá fora, Senhor. E também lugares distantes onde a tua palavra precisa ser alcançada. Deus, fala conosco e nos use como luzeiros, como sal desta terra, para salgarmos essa sociedade, esse povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Os versículos 8 e 9 eu irei lê-los novamente, diz assim: ficarei, porém, Paulo dizendo, né? Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo escolhe permanecer em Éfeso, porque uma porta grande abriu para ele naquele lugar. Meus queridos, se você for ler o versículo 5, olha que diz versículo 5, olha o que Paulo diz: irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a... Paulo ansiava ir à Macedônia. A Macedônia é onde ficava Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, aquela parte toda grega. Macedônia pega toda aquela parte. Então, Paulo desejava muito, principalmente, chegar em Corinto. Carta no qual ele estava escrevendo nesse exato momento. Ele estava escrevendo uma carta a Corinto. E ele desejava muito ir lá. Mas, nesse ínterim, algo acontece, uma porta enorme se abre para ele em Éfeso. Uma porta, uma oportunidade de evangelização, de missões enorme. A tal ponto ele fala: olha, vou ter que permanecer um pouco mais em Éfeso, porque é uma porta grande e oportuna se abriu para mim, e eu não vou perder, por mais que eu deseje e queira muito estar em Corinto. A porta que se abriu em Éfeso é enorme. Essa porta é oportuna, é o momento, é agora ou nunca. Tem portas que vão se abrir em nossas vidas, amém, igreja? Glória a Deus. Tem desejos que Deus vai travar um pouquinho, porque uma porta grande se abre, o que eu não entendo agora, o meu desejo de ir para lá, Deus me leva para acolá, e ali Deus quer falar, e Deus quer fazer um milagre. Glória a Deus, amém? Paulo escolhe permanecer em Éfeso, porque essa porta se abre. Interessante, queridos, que Éfeso era uma cidade muito conturbada. Quando você pensa uma porta grande e oportuna, meu Deus, vai ser um lugar maravilhoso. Paulo escolheu Éfeso porque lá ia chover carros, ia chover casas próprias, ia chover milagre. Paulo escolheu Éfeso. Éfeso, querido, Deus já colocou isso no coração dele, essa porta que se abre. Éfeso era a cidade mais rica da Ásia, era a porta de entrada na Ásia. Éfeso era uma cidade portuária, daí todos entravam na Ásia por Éfeso. Éfeso, de tão rica que ela era, existia um culto a uma chamada deusa Diana. Essa deusa Diana, o culto a ela era feita num templo ali em Éfeso, onde sacerdotisas, centenas de sacerdotisas cultuavam a Diana de uma forma muito... Imaginem, meus amados, o culto que havia ali eram as mulheres se prostituindo com os homens que se achegavam ao templo. E quando elas tinham relação sexual, é como se elas estivessem adorando essa deusa Diana. Ou seja, é um lugar realmente muito conturbado, além de ser uma cidade portuária, onde cada um chegava com uma ideologia, com uma cultura, com uma religião. Era uma miscelânea, era um misticismo muito grande. Além de tudo isso, queridos, ali estava Paulo.
Ali estava Paulo naquela região, nessa cidade, em Éfeso. E aí Paulo aproveita, porque culturalmente se chama que Éfeso é a porta da Ásia. E aí Paulo aproveita e numa analogia fala, uma grande porta se abriu para mim em Éfeso. Porque Éfeso, assim como era a porta da prostituição, também chegou a hora de ser a porta da salvação. Porta de missões, porta de milagres, porta de pessoas se convertendo, porta de trabalho. Meus queridos, quantas promessas Deus tinha naquele lugar. E Paulo, que poderia ir para Corinto, igreja que estava linda o esperando, Paulo fala, uma grande porta e oportuna se abriu para mim em Éfeso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma porta grande e oportuna está abrindo na sua vida em nome de Jesus, amém? Que seja na sua casa, na sua família, no seu colégio, no seu trabalho, mas Deus quer nos usar. Pula um pouquinho, essa porta grande e oportuna, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre ela. Pule um pouquinho, volte um pouquinho na sua Bíblia, no livro de Atos, Atos capítulo 16. Atos 16, versículo de número 6. Quem achou, diga glória a Deus. Tem Atos na Bíblia. Dizem que esse é um livro que até hoje está sendo escrito. Eu creio. São os Atos dos Apóstolos. Você é um enviado de Deus. Apóstolo quer dizer o quê? Enviado. Então, se você se entende como um enviado de Deus nessa terra, você é um apóstolo. Em sendo um apóstolo, você continua escrevendo esse livro com a sua vida. Amém? Atos 16, versículo 6, diz assim. Isso se encontra na segunda viagem missionária de Paulo. E olha que diz versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na... O que aconteceu com Paulo, queridos? Ele foi impedido de pregar a palavra na Ásia. Você já parou para pensar isso? Você está com uma intenção tão boa de pregar para alguém, Deus o impede. Lembre-se que a Ásia, aqui nesse momento, Deus diz não para Paulo. É a mesma Ásia lá de 1 Coríntios que Paulo fala, uma grande porta e oportuna se abriu para mim, mas agora ela estava fechada. Na segunda viagem missionária de Paulo, por mais que ele quisesse, pelo seu próprio querer, ir a Éfeso, que é a porta de entrada da Ásia, Deus fala não, o Espírito Santo o impediu. Queridos, ficamos imaginando por que Deus impediu Paulo de entrar na Ásia? Por que Deus impediu Paulo de entrar em Éfeso? Tantas questões, mas guarde uma coisa, Deus tem sua hora para abrir a porta. Talvez você esteja tentando abrir essa porta da sua mãe, a porta do seu pai, a porta do seu amigo, a porta de um outro local, a porta de uma igreja, onde Deus tem sua hora para abrir. Amém, igreja? Deus tem seu momento, e eu coloquei isso, intitulei como Deus nos prepara para a porta que se abrirá. Deus está nos preparando. Permaneça em nome de Jesus, não desista daquele que você tem orado, buscado, clamado, evangelizado, não desista. Eu não sei que Deus estava preparando Paulo, mas quando eu leio a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária de Paulo, eu vejo Deus preparando, amadurecendo Paulo. Eu vejo Deus preparando Paulo para aquilo que iria acontecer. Porque os desafios que ele iria enfrentar em Éfeso eram enormes. Então, por vezes, Deus fecha alguma coisa. Não é o momento agora, querido, porque eu tenho que prepará-lo. E você precisa amadurecer para onde eu o levarei, para aquilo que você vai ouvir de uma pessoa que você tanto ama. E às vezes é duro você ouvir coisas que você não queria ouvir. E você, no afã de pregar, de trazê-la realmente para o reino de Deus, escuta coisas que vão doer demais em seu coração. E é como se Paulo estava sendo preparado por Deus. Eu vejo isso na Bíblia, na primeira e na segunda e na terceira viagem, Deus preparando o coração de Paulo para pregar a palavra em Éfeso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Primeiro ponto, Deus nos prepara para a porta que se abrirá. Deus está nos preparando, amém? Glória a Deus. E o que é interessante, que eu não iria ler, mas eu vou ler. Olha o que diz o versículo de número 9. Perdão, versículo 7.
1 Coríntios 16, versículo 7. Defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o... Versículo 8. E tendo contornado a Mícia, desceram a Troade. Versículo 9, preste muita atenção. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e... Deus tinha um outro lugar para levar Paulo. Era Macedônia. Lembra, queridos, quando eu comecei a pregação, eu sei que eu não posso voltar toda hora, mas quando eu comecei a mensagem, que Paulo desejava ir a Macedônia, mas Deus mandou ele ficar em Éfeso. Macedônia, agora ele já tinha ido na segunda viagem missionária, ele vai a Macedônia, inclusive a Corinto, prega em Corinto e a igreja abre. E milagres acontecem em Corinto. Porque em sonho ele tem a visão de um varão macedônio falando, olha, passa na Macedônia, ajuda-nos. E Paulo vai, prega e milagres acontecem. Mas no início da segunda viagem ele queria ir para Éfeso e Deus fala, não. Mais à frente, ele mesmo fala, uma grande porta se abriu para mim em Éfeso. É a mesma que se fechara na segunda viagem. Meu amado, em nome de Jesus, se uma porta se fechou, não quer dizer que ela não se abrirá. Em nome de Jesus, não desista, persevere. Já parou para pensar? Davi era um homem de Deus? Era ou não era? Sem dúvida. Davi confiava em Deus? Confiava. Davi cria que ele iria vencer o gigante? Cria. Então, por que ele levou 5 pedras e não uma apenas? Se ele cria tanto que acertaria aquele gigante, e o gigante cairia e morreria. Se ele levou 5, queridos, é porque no mínimo ele cogitou de errar a primeira, de errar a segunda, de errar a terceira e de errar a quarta. Mas certo é que ele não pararia. E se ele errasse a quinta, ele ia catar a sexta até matar aquele gigante. Não é porque uma porta se fechou que ela não vai se abrir mais, em nome de Jesus. Às vezes paramos de uma forma muito rápida, desistimos de uma forma muito corriqueira. Deus tem mais para nós em nome de Jesus. Não desista da porta que se fechou em nome de Jesus, amém? Dê um pulo agora na sua Bíblia, Atos 19. Olha que coisa linda. Atos 19, versículo 1. Lembre-se, é exatamente aquilo que Paulo está falando. Essa grande porta vai se abrir. Olha que diz Atos 19, 1. Terceira viagem missionária de Paulo. Atos 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou e achando ali alguns, chegou em Éfeso. Porta grande e oportuna se abriu. É a mesma que se fechara na segunda, mas na terceira Deus falou, Paulo, agora eu vejo em você maturidade. Paulo, agora você está preparado. Esta porta que um dia eu fechei, agora eu abro. Glória a Deus, igreja. Deus tem portas sim para nós. Não é porque se fechou que ou nunca mais se abrirá. Abriu Éfeso, a porta da Ásia foi aberta. Eu intitulei e coloquei assim, queridos, na hora oportuna, Deus abre a porta. Glória a Deus. Eu não sei quando será na minha família, mas que Deus vai abrir, vai. Quantas portadas já tomei na cara, mas que se abrirá, eu creio em nome de Jesus. Enquanto houver fôlego, enquanto houver vida, há esperança. E vai se abrir essa porta. Bata, 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 batei e abre-se-vos-á. Assim a Bíblia nos ensina. Amém? E ela vai se abrir em nome de Jesus. A porta se abriu, Éfeso chegou. Paulo entra na terceira viagem missionária. Que desafio. Queridos, que desafio. Talvez, quando eu leio a vida de Paulo, para mim, na minha opinião particular, foi a maior batalha espiritual que Paulo travou em seu ministério. Por isso que eu vejo essas 3 viagens missionárias, um amadurecimento. Eu não sei quantas vezes você vai ter que viajar. Talvez você viaje 10, 30 vezes, até Deus o amadurecer para aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas eu quero estar na viagem, meu amado. Queremos estar na viagem, amém? Queremos estar nessa vida, caminhando, buscando, orando, buscando a Deus, perseverando, estando firme. E vai se abrir. Aleluia.
Glória a Deus. Atos 19, versículo de número 6. Olha o que diz o versículo 6. Impondo-lhes as mãos, veio sobre ele e tanto falavam em línguas como... Meus amados, primeira coisa que Paulo chegou, quando Paulo chegou em Éfeso, ele já viu aqueles discípulos ali de João Batista, que tinham crido apenas no batismo nas águas. Primeira coisa que ele fala, vocês conhecem o Espírito Santo? Não, não. Já impôs as mãos sobre as cabeças, já começou a orar, eles foram batizados com o Espírito Santo, e os milagres começaram a acontecer. Porta aberta, e eu coloquei aqui, porta aberta, tempo de trabalhar. Meu amado, em nome de Jesus, não espere outros imporem as mãos, não. É você mesmo. Porta aberta é tempo de trabalhar. Aquela porta que um dia se fechara, agora que se abriu, vamos trabalhar. Não vamos parar. Primeira coisa que Paulo fez quando chegou em Éfeso, não receberam o Espírito Santo, eu estou aqui para trabalhar. Não estou de brincadeira, não estou parado, não estou para ficar sentado num banco de igreja. Eu quero trabalhar, eu quero fazer a obra, eu quero impor as mãos. Porta aberta é porta de trabalho. Em nome de Jesus, amém, meus amados? Essa porta vai se abrir. Quantos também que eu conheço, que a porta se abriu, que conheceram Jesus e depois foram embora, se desviaram. Porta aberta é hora de trabalhar. Se a porta se abriu sobre a vida de alguém, algum irmão que você conheça, algum amigo seu, a porta se abriu, agora parece que está escapando, está fugindo. É hora de impor as mãos. E vai voltar em nome de Jesus, amém? Se alguém por um momento se desviou, se por um momento foi levado por algumas circunstâncias, Deus é bom, Deus é fiel. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. É hora talvez de mim, de você, de cada um de nós trabalharmos para que essa alma que um dia esteve no altar de Deus volte, e mais forte ainda em nome de Jesus. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos, e não desistiremos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Porta aberta, tempo de trabalhar. Vá agora para o versículo 8, Atos 19 ainda, versículo 8, olha o que diz a Bíblia. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Versículo 9. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de... Guarda isso aqui, queridos. Paulo ousadamente pregando na sinagoga, e a grande maioria zombando, a maioria falando mal, a maioria descrendo do que ele estava falando. O que Paulo faz? Ele não perde o foco. Em vez de olhar pelos 30, ele olha para os 5 que estavam dando valor. Ele pega os 5, destaca-os, tira-os de perto, abre uma escola fora da sinagoga, chamada Escola de Tirano, talvez pelo lugar, talvez levasse esse nome, e Paulo os coloca ali e começa a discipulá-los. Amado, em nome de Jesus, não se foca nos 30, não. Se foca na meia dúzia, ou 1, ou 2, que está dando valor para o que você está falando. Paulo teve esse entendimento que ele estava se perdendo ali, e daqui a pouco os 6 que estavam dando atenção iam se perder também. Eu intitulei assim, porta aberta, é tempo de fazer discípulos. Meus amados, alguns se convertem, e a conversão é que nem um bebê, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de querer conhecer mais, de viver mais coisas. Quando algumas coisas não dão certo, se ele não for discipulado, ele vai se perder. Se ele não tiver alguém ao lado para levá-lo, para discipulá-lo, para orientá-lo no dia a dia, vai se perder. No afã da conversão, quantos não se frustraram? Eu falo muito com alguns irmãos, eu sou totalmente contra a pessoas que se convertem e entram em seminário teológico. Eu acho um erro terrível. Quantos seminaristas que eu conheço frios, teólogos muito conhecidos, muito conhecedores, mas frios, porque não tiveram experiência com Deus. Se converteram e foram para uma sala de aula onde você vai ser testado em todos os aspectos.
onde o seminário teológico é para isso, é para testar a sua fé. Eu nunca vou me esquecer o primeiro dia de aula, onde eu estava numa faculdade, e a professora, ela chegou assim. Ela chegou em sala de aula, e a Bíblia dela caiu assim. E ela olhou assim, ela fez assim. E continuou. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que é isso que ela está fazendo? E ela começou a bombardear de situações na Bíblia que poderiam nos levar a uma certa confusão. Assim, para mim aquilo foi maravilhoso. Para outros, aquilo ali foi uma abominação. Porque num seminário você vai ser testado, e se você não tem experiência com Deus, querido, eu não estou nem aí para a vida dela, da professora. Eu quero aprender com Deus. Eu tenho experiência com Deus. Não importa se ela vai falar que Moisés não escreveu o Pentateuco. A Bíblia diz que Moisés escreveu, e para mim, ponto final. Não importa se ela vai dizer que houve 3 Moisés na história, e ela falava isso. Mas eu tenho experiência com Deus, não importa se ela vai dizer que Jesus foi apenas um personagem histórico. Eu tenho experiência com Jesus. E ninguém pode tirar isso da minha vida. É pela fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas alguns, no afã de quererem já entrar no seminário teológico, quantos se desviam? Quantos se perdem? Quantos saem da presença de Deus? Tem que haver o discipulado. Amém, meus amados? Tem que haver o homem a homem, ombro a ombro, discipulado, ouvir, acompanhar. Deus tem isso para as nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Porta aberta, é tempo de fazer discípulos. É a primeira coisa que Paulo fez. Vem cá, vocês precisam estudar comigo. Eu vou fazer de vocês discípulos. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Atos 19, ainda, versículo 10 ao 12. Olha o que diz o versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos, olha que lindo, gente. Vou repetir o versículo 10. Durou isto por espaço de 2 para aqui, com aquele pouquinho que ele separou da sinagoga. Talvez, eu estou conjecturando, tá bom? Aquela meia dúzia, mas certamente era a minoria. Ele separou a minoria. E olha que diz o versículo 10. Durou isto o quê? A escola. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Porta aberta é tempo de milagres. Porta aberta é o milagre que Deus tem feito na nossa casa, na nossa família. Porta aberta é milagres. Aquele que entrar por esta porta, nessa missão, nesse evangelismo que vai fazer, milagres vão acontecer. Eu creio, nós cremos. Meus queridos, daquela minoria, a Ásia inteira ouviu a palavra. Isso é algo, não dá para imaginar isso. É claro que a população nem se equipara de hoje, da Ásia, obviamente. Mas o povo que ali estava, naquela região ainda pouco distribuída, todos tiveram acesso a ouvir a palavra de Deus, através de uma escola pequena de um homem chamado Paulo. Mas os milagres aconteciam. As pessoas levavam um lençol de casa, roupa de casa, para que Paulo ungisse, e os milagres aconteciam. Milagres Olha, milagres é milagre, né, gente? O que é milagre extraordinário? Eu não conheço milagre ordinário, milagre comum. Todo milagre é extraordinário. Por si só já é extraordinário. Mas esse pleonasmo, essa redundância, é porque é algo, meus queridos, que realmente, sei lá, surreal, foge totalmente do que eu posso imaginar. Milagres extraordinários acompanhavam. Mas Deus podia fazer através do lençol? Deus pode. O problema é que hoje aconteceu esse milagre com o lençol, então a partir de hoje eu vou vender lençol na igreja, eu vou ungir e todo mundo vai levar para casa e o milagre vai acontecer. Deus não é assim, queridos. Deus faz como Ele quer, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Amém ou não amém? Glória a Deus. Mas Deus usava aquele homem. Deus usava aquele homem. Porta aberta, milagres vão acontecer. Em nome de Jesus, amém? Eu creio, porta grande e oportuna está se abrindo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porta de missões, milagres nos acompanharão. Em nome de Jesus. Atos 19 ainda, do versículo 15. Atos 19,
versículo 15, olha o que diz. Mas o espírito maligno, perdão, deixa eu ler o versículo anterior, senão os irmãos vão se confundir. Olha o que o versículo 13 diz. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Versículo 15, preste atenção. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Tentaram imitar o que Paulo estava fazendo, tentaram imitar os milagres, talvez pegaram lençóis. Qualquer redundância e qualquer semelhança, é isso aí mesmo. Talvez tentaram pegar, pode trazer lençol também, que aqui eu vou fazer um milagre. E nada acontecia. E o demônio que estava ali, naquela pessoa, chegou e falou, conheço Paulo, conheço Jesus, agora vocês, quem vocês são? Queridos, porta aberta é autoridade espiritual. Paulo foi exaltado ali, conheço, até os demônios falaram, eu conheço Paulo. Querido, será que o demônio te conhece? Ai, pastor, está amarrado em nome de Jesus, eu não quero que ele me conheça, não. Deixa eu bater na madeira aqui, ele não pode me conhecer, não. Posso nem falar o nome dele que pega. É o Didi, eu não falo nem diabo, porque eu estou falando isso de ouvir. Eu não estou inventando isso, né, gente? Não, é Didi. Aí eu já até desconfio, está sendo muito íntimo, hein? Que intimidade toda é essa? Intimidade é com o pai. Mas é diabo, existe. É o príncipe da potestade do ar. É assim, um anjo caído. Sim, está debaixo dos nossos pés, mas é um anjo e guerreia até os dias de hoje. Tem que me conhecer, tem que saber quem eu sou, tem que saber quem você é. Conheço A, conheço B, porque se não o conhecer, se não a conhecer, queridos, o reino dividido não subsiste. Ou seja, se você não está contra ele, você é por ele. Jesus falou, quem não é por nós, é contra nós. Então, se você não é conhecido, quem está entendendo, diga glória a Deus. Que sejamos bem conhecidos. Porta aberta é Deus lhe dando autoridade no mundo espiritual. Andar de cabeça erguida. Olha, o pastor Sérgio Tadeu, domingo passado, ele falou algo que eu achei interessante. E serviu, eu creio, muito para a nossa igreja. Muito para a nossa igreja. E eu não quero assim também colocar... eu sei que a fé que tu tens, tenha para ti mesmo, amém? Então, o que eu vou falar aqui, eu vou falar da minha fé, não estou falando da sua. Existe uma fé comum que todos nós temos, amém? Uma fé evangélica, uma fé em Cristo. Isso é comum, mas isso é fé particular. Existe o dom da fé, existe a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Existe a fé comum, eu estou falando da fé que cada um tem em particular, ok? Mas se Deus me chamou para fazer algo, querido, se Deus me chamou para pregar no Morro dos Macacos, ou qualquer outro lugar, eu só não chegarei lá se me barrarem na entrada. Mas eu vou. Se Deus me chamou para estar lá naquele dia, meu amigo, pode bater aplicativo de tiroteio. Eu vou. Se Deus não for por mim, se Deus me chamou, o que eu vou fazer parado? Agora, obviamente, queridos, se olha, como às vezes chega, olha, não sobe no Borel não, que fechou o morro aqui. Ah, não vou subir. Olha, não chega aqui não, porque aconteceu isso aqui. Mas não, Vila Isabel está muito violento domingo à noite. Queridos, vá um pouquinho, você precisar passar umas férias no Irã, na Arábia Saudita, na China, para entender o que é perseguição. Se Deus me chamou, querido, se eu estou aqui, é porque eu moro no Recreio, e nem todo domingo à noite eu posso estar. Mas certamente quando eu estou na escala, eu estarei. Pode estar falando, Vila Isabel, cada dia... Olha, está amarrado em nome de Jesus. Deus é por nós, Deus é por nós, ou não? Ou Deus só nos guarda de manhã, domingo de manhã? Amém, igreja? Glória a Deus. Autoridade espiritual. Deus tem que nos dar autoridade espiritual. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Porta aberta é autoridade espiritual. Atos 19 ainda, versículos 19 e 20.
Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montante tinha 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus amados, artes mágicas aqui eram aquelas artes, não a mágica comum que você vê o mágico fazendo de brincadeira, mas existem algumas artes mágicas que se transpassam por realmente feitiçaria. Isso aqui é obra de feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros das obras mágicas jogavam os seus livros, suas doutrinas no chão para serem queimados, jogando fora. Porque o poder que havia era tão grande em Paulo, tantos milagres, que eles estavam se convertendo. Estavam entregando sua vida para Jesus. Porta aberta é lugar de conversão, de mudança de vida. Essa porta missionária, essa porta evangelista que se abre, meus amados, vão se converter. Vidas vão se converter, vidas vão ser trabalhadas, vão ser transformadas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu creio que porta aberta é tempo de conversão. Eu creio que quando Paulo fala, grande porta se abriu, porta oportuna, é porque pelo Espírito ele já via todos jogando seus livros, se rendendo a Jesus, dobrando seus joelhos. Eu posso crer isso na minha família, você pode crer isso na sua casa, você pode crer isso no seu trabalho, você pode crer isso em tantos lugares que você vai, virão e ouvirão e se converterão sim em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda Atos 19, versículo 23, olha o que diz de versículo 23, e presta muita atenção aqui, porque nem tudo são rosas. Olha o que diz de versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois os ourives, aqueles que trabalham com ouro, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, para que Demétrio era um homem que trabalhava com ouro, com prata, e ele fazia objetos de adoração à deusa Diana, que era onde todo o povo cultuava. E ele começa a ver o seu comércio falindo, porque as pessoas estavam se convertendo e ninguém mais comprava os objetos de adoração. Quem já foi em Aparecida do Norte, indo caminho para São Paulo? Então aquele templo é gigantesco, quem sabe que de idolatria. Você pode ver que a cidade vive em função daquele templo. As barracas, tudo ali ao redor, vendendo santos, vendendo imagens, ou seja, tantos objetos. Meus queridos, o que tinha de importante... Paulo era um homem muito inteligente, né? Paulo, geralmente ele ia nas pessoas mais importantes da cidade e pregava. Porque ele sabia que se o importante se convertesse, todos viriam juntos. Paulo era muito estratégico. Da mesma forma, aqui em Éfeso, e da mesma forma, queridos, em tantos lugares que a gente vai, se um se converte, quantos não vêm atrás? Se um padre se converte, meus amados, quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas olha o que diz ainda o versículo 25. Convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que desse ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Vocês estão entendendo a guerra espiritual que Paulo estava travando? Era um principado que não regia apenas a Ásia, mas o mundo inteiro adorava a deusa Diana. Vocês estão entendendo por que na segunda viagem Deus fechou a porta de Paulo e só abriu na terceira? Vocês estão entendendo por que Deus precisa nos forjar, nos preparar para algo maior? Olha aqui de versículo 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram, grande adiança dos Efésios. Queridos, guarde uma coisa também no seu coração. Porta aberta é tempo de perseguição. Certamente Satanás não quer
que uma pessoa do seu convívio se converta. E quando isso acontece, queridos, algo vai se levantar. O mundo espiritual vai se desdobrar. Muitas coisas vão se levantar contra nós. Barreiras virão, mas agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode vir o que for e vai, se vier a se levantar, meu amado, é porque você está no caminho certo, não pare. Outros virão. Todos esses homens, todos esses artífices, todos esses comerciantes dali de Éfeso, só se levantaram, meus amados, porque Deus estava fazendo a obra. Eles estavam falindo, porque as pessoas estavam se convertendo e largando aquela cangalha toda de demônio. E aí as pessoas se converteram, começaram a caminhar com Deus, e a perseguição contra Paulo, grande é Deus a Diana. A perseguição contra Paulo começou a ser mais intensa. Tempo, porta aberta, é tempo de perseguição. Mas eu não conheço cristão que não é perseguido. Seja psicologicamente, seja mentalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente, eu não conheço cristão que não seja perseguido. Se você não é perseguido em alguma dessas áreas, talvez você não seja cristão. Talvez você até frequente uma igreja. Talvez você até saiba orar. Talvez até você conheça a Bíblia. Mas na hora do confronto, você, que nem Pilatos, lava as suas mãos e não toma postura. Pilatos foi um grande covarde, um grande omisso. Se tem um homem que poderia impedir Jesus de ir para a cruz, era Pilatos. E ele ainda foi advertido pela esposa. A esposa de Pilatos diz: olha, hoje à noite eu tive um sonho com esse homem, não se mete com ele não, que ele é justo. Ou seja, omisso. Meus amados, nós não somos para ficar em cima do muro. Nós fomos chamados para ousar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Não é que as portas do inferno virão sobre mim. Eu vou entrar no inferno e vou resgatar vidas. Eu vou arrombar a porta e vou tomar aquele que é de Deus. Vidas preciosas. Quantas vidas você não conhece preciosas que você tem orado? Você pode dizer: as portas do inferno não prevalecerão. Lá em casa não prevalecerão. No meu trabalho não vai prevalecer. Sobre o meu amigo não vai prevalecer. Sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre o meu irmão, não vai prevalecer. Eu vou entrar lá e vou resgatar em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Porta aberta é tempo de perseguição, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque a porta é grande e oportuna. Glória a Deus. Para encerrar, Atos 20, diante de tanta perseguição. Depois eu vou pregar um dia sobre Atos 20, que é um capítulo, na minha opinião, lindo demais. Mas eu quero apenas o Atos 20, versículo 24. Olha que Paulo diz no meio de tanta perseguição. Esse não era amarelão, gente. Esse ia à noite para a igreja. Esse não estava nem aí para aplicativo. Meu amado, se você for olhar aplicativo de bala perdida, você não sai de casa. Agora, te garanto que o aplicativo, se tiver bala perdida, para o trabalho você vai. É ou não é? Vou. Se o trabalho for à noite, também vou. Mas para Deus, não, aí para ir para a igreja é muito perigoso. Porque ali, mas se for o caminho do trabalho, você vai direitinho lá. E vai orando para Deus. Deus me protege, tem que chegar no meu trabalho. Na igreja não. Aí é muito perigoso. Na igreja não posso nem orar para ir lá. Versículo 24, olha aqui de versículo 24. Porém, Paulo dizendo, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Olha o que Paulo fala: para mim não tem nada vida quanto preciosa. Que Paulo está falando não é que ele vai viver de qualquer forma. É que ele está falando o seguinte: olha, a vida não é minha. Se o Senhor não guardar a casa, que sou eu, em vão eu vou vigiar. Se o Senhor não guardar a casa, meu querido, você vai morrer dentro dela. Se o Senhor não guardar a tua vida, um míssil cai na sua cabeça. Se o Senhor não guardar a nossa casa,
Queridos, pode estar o aplicativo dizendo, olha, paz de segurança, pode passar por lá. E é ali que vai acontecer. Mas Paulo fala, não tenho a minha vida por nada preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Paulo sabia que tinha uma carreira, com perseguição ou sem perseguição, uma porta grande se abriu. Querido, se a porta grande se abriu, não interessa se tem bala perdida ali, não interessa se tem deusa Diana, é a porta que Deus abriu, eu vou. E milagres vão acontecer, perseguição vai vir, mas Deus vai me dar vitória. Amém ou não amém, igreja? Nós temos que viver isso. Não basta ficar na igreja, não pode ficar na retórica. Tem que ficar em atos, em ação, em postura. Paulo não tinha a vida dele como preciosa, porque ele sabia que Deus guardava. Mas de um propósito ele tinha. A minha carreira eu vou cumprir. A minha carreira eu cumprirei, que é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, eu vou testemunhar, querido. Não importa, pode se levantar quem for. Eu posso ter perdido X, Y, Z. Eu vou testemunhar, eu vou cumprir a minha carreira. Eu posso ter caído, eu posso ter pecado. Eu vou completar a minha carreira. Eu vou pedir perdão a Deus, vou me arrepender, vou me levantar e Deus é comigo. Amém, igreja? Tua carreira tem que ser completa. Em nome de Jesus. Quero chamar os irmãos do louvor. Essa carreira eu tenho, você tem, nós temos. Ela será completada em nome de Jesus. Amém, meus amados? Em nome de Jesus ela vai ser completada. A partir do momento que eu entendo que uma porta grande e oportuna se abriu. Vamos colocar de pé. Uma porta grande e oportuna se abriu para mim. Ô pastor, é glória, é dinheiro, pastor. Não. Não. É Éfeso. É Éfeso. É muita luta. É um lugar que outrora você não estava preparado, mas agora você está. Você vai enfrentar uma população que está te odiando, querendo matá-lo. Porta grande e oportuna. Difícil. Mas Deus abriu. Se Deus abriu, queridos, sai da frente. Quem se colocar na frente, vou atropelar. Em nome de Jesus. Que eu vou cumprir a carreira que Deus colocou para mim. Qual a tua carreira, querido? Talvez Deus tenha colocado um sonho nas tuas mãos. Um projeto, um ministério. E talvez você tenha enterrado um talento que Deus te deu. Porque alguém te perseguiu. Porque uma referência tão importante na tua vida talvez o decepcionou. E você estacionou, você parou. Você não crê mais. Você entende que toda igreja é assim, todo pastor é assim. E você estacionou, você não quer mais frutificar. Você enterrou a tua carreira. E uma porta grande e oportuna se abriu. Ele queria ir para Corinto. Os amigos dele estavam lá. Mas uma porta grande e oportuna se abriu. Nem que seja depois de um não. Certamente você tomou alguns nãos na sua vida. Eu também tomei. E tomarei outros. E você também tomará outros nãos. Mas não desista em nome de Jesus, amém? Não desista. Só está forjando um homem e uma mulher de Deus. Só está servindo para que eu venha amadurecer mais e mais. Só serve para que eu venha crescer mais e mais. Porque eu tenho uma carreira. E ninguém começa uma carreira ganhando sempre. Muito pelo contrário, carreira se começa perdendo. Carreira começa tomando não. E aquela porta que se fechou um dia, queridos, se abre de uma forma tremenda. A Ásia toda ouve a palavra de Deus. Um principado que regia não somente a Ásia, mas o mundo inteiro tem que se dobrar. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Começa a falar com Deus aí no seu lugar. Que porta é essa que foi fechada? Porta que você tanto ansiava e ela se fechou. Talvez você tenha parado, desistido, e Deus fala, querido, isso é porta de missões. Missões é com perseverança. Missões não pode parar, não pode desistir. Não é a primeira porta fechada que você vai parar, em nome de Jesus. Talvez a missão seja na sua própria vida.
Talvez você mesmo tenha se fechado. Talvez você mesmo tenha fechado a porta do teu chamado. E Deus falou hoje, querido, abre essa porta em nome de Jesus, porque ela é grande e oportuna, a oportunidade é agora, é hoje. E você se fechou. Seja um missionário de si próprio. Dá um berro no teu lugar e fala, Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda a minha história, porque eu quero que a missão se concretize na minha vida. Porta grande e oportuna se abriu nesta noite na sua vida. Talvez seja o teu coração aí, querido, que está fechado. Deus abre hoje com mão forte e fala, grande porta, é porta grande, é oportuna esta noite. Xarabaxê calabás, ribalabaxê calabachoriandeis. Deus quer abrir essa porta. Vamos louvar. Enquanto louvamos aqui, querido, fala com Deus aí no seu lugar. Aleluias. Quando parece que tudo terminou e os teus sonhos se perderam no além, a sua vida sem direção está, sem amigos, sem ninguém pra conversar. É mesmo assim o retrato desse mundo. Jesus falou que seria mesmo assim, mas ele venceu e condição ele nos dá de triunfar e de ser um vencedor. Como ele venceu, a sua igreja vencerá. Como ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. É o escudo de poder, quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória é certa. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder, todo o poder, e nos dá força pra vencer. Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória é certa. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder, todo o poder, e nos dá força pra vencer. Toda igreja de olhos fechados. Eu quero fazer 2 convites nesta noite. O primeiro, querido, meu querido irmão, minha querida irmã, se você se fechou por algo na sua vida, se você pensou em desistir, se você deixou de caminhar, se você disse não para si mesmo, se essa noite você quer abrir esta porta que é grande e oportuna. Eu não falo de conversão. Eu falo para você que conhece a Deus. Mas por um momento você fechou a porta. E você sabe que Deus falou contigo nesta noite. E Deus falou que seu coração é uma porta grande e oportuna. Se você ouviu desta forma a pregação, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se Deus falou contigo desta forma, querido, meu amado irmão, amada irmã, não perca tempo. Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Porta grande
e oportuna se abriu. É o teu coração. É o teu coração que por um momento se fechou. Mas Deus fala, olha, é um coração grande, é uma porta grande e oportuna. Deus está abrindo, querido. Em nome de Jesus. Por mais que tenha se fechado, se abre nesta noite. E Deus vai lá no teu íntimo. Deus mexe com a tua estrutura. Aleluia. Deus mostra as perseguições. Deus mostra o teu trabalho. Deus mostra o teu esforço. Mas a porta se fechou. E Deus abre agora com mão forte. Porta grande e oportuna é aberta na sua vida a partir de hoje. Eu sei que tem mais vidas para estarem aqui à frente. E se necessário for, eu vou permanecer chamando. Não deixe para amanhã aquilo que Deus tem falado contigo. Se seu coração se fechou, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é o dia que Deus abre. Hoje é o dia que Deus abre. É mão forte que Deus está entrando, amém? Deus está entrando com mão forte. Não deixe para amanhã. A porta é grande e oportuna. Não deixe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero chamar a Ana aqui para orar. Quero chamar o Marcelo para orar. A gente vai levantar um clamor nesta noite, amém? Eu creio que Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Nada é impossível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Porta grande e oportuna se abre nesta noite. Amém, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, reunidos na sua presença, Pai. O poder do Espírito Santo habita aqui entre nós, Deus, em cada um de nós, Deus, nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, esta noite é noite de transformação, Deus. Transforma esses corações, Pai. Liberta aqueles que necessitam de libertação. Cura aqueles que necessitam de cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor está fazendo um mover aqui neste local, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que tenhamos corações transformados por Ti, Senhor. Que nós tenhamos ousadia e sabedoria, Senhor, para praticar o ID, Deus, para falar da Sua palavra para aqueles que necessitam, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu creio, Pai, que a maior transformação o Senhor faz em nós primeiro, Senhor Jesus. Transforma-nos, Senhor, a cada dia, Deus. Nos dê mais sabedoria, Pai, para praticar a Sua palavra e para sermos exemplos para outras vidas, Pai. Que nós sejamos como Paulo, Senhor Jesus. Que nós nos cansemos, não nos fatiguemos, Pai. Mas que a nossa força seja sempre o Senhor, Pai. Abre as portas, Deus. Abre as portas na nossa família, Pai. Abre a porta no nosso trabalho, Senhor Jesus. Abre a porta na nossa vizinhança, Deus. Nos dê palavras vindas do trono para falar para aqueles que necessitam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Pai. Transforma a nossa vida, transforma a vida daqueles que estão ao nosso redor, Deus. Que nós possamos evangelizar a tempo e fora de tempo, Senhor. Não só dentro das igrejas, Pai, mas para este mundo que necessita de Ti, Deus. Para esse mundo que jaz no maligno, Senhor, em nome de Jesus. E caia por terra tudo que não provém de Ti, Senhor, nas nossas famílias, Pai. No nosso meio de trabalho, Senhor Jesus. Nos auxilia, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos dê toda a ousadia e intrepidez, Senhor Jesus, para transformar outras vidas através do Seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus, cura, liberta, salva, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos dê sabedoria, Pai, nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos dê palavras vindas de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, e transforma também, Senhor, os nossos corações, Deus. Tira tudo que não provém de Ti, Senhor Jesus. Em
em nome de Jesus, nos ajude, Pai, na nossa caminhada, Senhor, na nossa vida pessoal, Deus. Tira toda angústia, toda amargura, toda depressão, tudo que não provém de Ti, Senhor Jesus. Nós somos os Teus filhos, Deus. Nós temos o poder do Espírito Santo que habita entre nós, Pai, nos nossos corações, Deus. Que nós sejamos pequenos cristos andando nesse mundo, Pai, para que transformemos outras vidas para a honra e glória do Seu santo nome, Deus. Eu Te agradeço, Deus, pois eu tenho certeza que o Senhor está fazendo algo sobrenatural aqui, Senhor, como está escrito na Sua palavra, Deus. Milagres extraordinários irão acontecer em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E que a cada sopro, a cada manhã, Senhor, o Senhor continue nos transformando e transformando outras vidas, Pai, para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Pai. Eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te engrandeço, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ainda na Tua presença, Senhor. Senhor, Tu quebras todo jugo essa noite. Tu é Deus de poder. Tu é o Deus que impede o caminho. O Deus que nos preserva. Senhor, em nome de Jesus, vem e incendeia Teus filhos essa noite. Espírito Santo de Deus, convence o homem do juízo. Pai, Tu sabes que Teus filhos precisam essa noite. Senhor, em nome de Jesus, precisamos da Tua direção. Direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, vem sobre eles agora, em nome de Jesus, e nos guarda, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Senhor, precisamos dessas portas abertas que só o Senhor abre, Senhor. E precisamos também, Senhor, insistir com os nossos familiares, com aqueles que estão ao nosso lado. Senhor, grande porta e oportuna Tu nos abre esta noite. Senhor, em nome de Jesus, precisamos entrar por essa porta, precisamos caminhar, precisamos trabalhar. Senhor, como foi pregado aqui esta noite, precisamos trabalhar nesta obra, que é uma grande porta nos abriu esta noite. Senhor, guarda Teus filhos, Pai. Guarda aqueles que estão se colocando na brecha esta noite. Guarda aqueles que saíram dos seus trabalhos, vieram direto para a Sua igreja, que viram essa porta aberta e por essa porta, Pai, estão trabalhando, estão se dedicando, Senhor, em nome de Jesus. Nosso trabalho não é em vão. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Feche seus olhos ainda. Deus amado, eu creio no que foi orado aqui nesta noite. Eu creio no poder que é no Teu nome. Eu sei que porta grande e oportuna se abriu hoje. Deus, da forma particular de cada um, Tu sabes como falar, como falou com cada um aqui, Jesus. E eu saio esta noite, Senhor Pai, crendo que essa porta é grande e é oportuna. E essa porta é o meu coração. Senhor, Tu não falaste comigo isso antes de pregar, mas Tu falas agora. Essa porta sou eu, é você, querido. Esse coração é seu, que é grande e oportuno. É aí que Deus quer semear nesta noite, em nome de Jesus. E vai frutificar, xarabaxê, calabás. Não desista. Não diga não para você mesmo. Não diga que você não merece. Não diga que você não consegue, que não vai conseguir, que não pode. Não feche essa porta. Porta grande e oportuna. Deus abre nesta noite sobre a sua vida. Tu és essa porta, querido, querida. E milagres irão acontecer a partir de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso, querido? Dá a sua melhor salva de palmas, Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço aí no seu irmão. Dá um abraço na sua irmã. Dá uma palavra de vitória a ele, a ela. Oh glória, oh glória. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Volta aí para o seu lugar dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. Deus falou nesta noite, querido, amém? Tenho certeza disso. Quero chamar o diácono Marcelo, que estará ministrando esse momento de dízimos, ofertas. Que Deus o abençoe ricamente, poderosamente, amém? Que Deus complete aquilo que o homem não pôde falar. Mas eu sei que Deus falou no seu coração.